A Assembleia da PUMC, quando ela se reúne, ela homologa essas indicações dos estados. Não é um mandato de 2 anos, é um mandato de 1 ano para se realizar as adequações e um conjunto de acordos e de processos que a PUMC precisa e a ASA precisam para enfrentar o momento crítico que nós estamos vivendo e deslanchar mais ainda a sua ação de transformação do semiárido. Então, essa é uma presidência e uma vice-presidência dentro de uma perspectiva de transitoriedade para fazer construir essa passagem. Então, para presidente fiquei eu, Neilson de Quintela Batista, e para vice-presidente Valquíria Felipe. Nosso desafio, que foi assumido não por mim enquanto presidente, nem como Valquíria enquanto vice, mas pela diretoria enquanto um todo, o nosso desafio é superar isso, é buscar estradas para que a gente possa construir ou continuar a construção da perspectiva de um semiárido digno dos seus filhos e superar os entraves internos que nos impedem de continuar nessa caminhada. Então tem uma tarefa imensa, uma tarefa forte, uma tarefa dura, mas que nós acreditamos que nós, com vocês, somos capazes de construir a estrada. A estrada não é da diretoria, a estrada é da ASA, a estrada é da PUMC, a estrada é do semiárido, a estrada é nossa, de nós que lutamos por uma segurança alimentar, de nós que lutamos por água para todos, de nós que lutamos por melhores condições de vida para todas as pessoas, especialmente os mais pobres. Então a estrada é nossa. E nós, quando eu digo nós, não estou dizendo nós todos aqui, que representamos mais um mundo de gente que ficou nos nossos estados, nós não vamos abrir mão desse caminho. Esse caminho é o caminho nosso e esse é o compromisso dessa nova diretoria, escolhida na realidade por vocês em cada estado e homologada ontem na Assembleia da PUMC. A gente agradece muito a confiança e se coloca de corpo e alma na luta que nós queremos travar e que nós vamos ganhar. Obrigado. É no semiárido que a vida pulsa! É no semiárido que o povo resiste! É no semiárido que a vida pulsa! É no semiárido que o povo resiste! É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Eu, de fato, me considero amiga da ASA e militante da agenda de construção da convivência com o semiárido. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Não sou nordestina, mas sou filha de nordestino e sei que esse é o caminho correto para que a gente possa construir uma vida digna para o nosso povo. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Pela primeira vez, tive muitos encontros da ASA, né, Neidson? Mas é a primeira vez que eu sou convidada não por estar representando alguém, mas exatamente por esse compromisso. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês. Também é uma alegria muito grande, porque nós, nesse momento, nós estamos num momento muito difícil no nosso país e, apesar de tudo que a gente conseguiu construir, em muitos lugares eu chego para falar e as pessoas falam, não, isso não é verdade. Então tem lugares que você chega e se estabelece uma polêmica sobre houve ou não houve transformação nesse país nos últimos 13 anos. E eu sei que aqui, quando a gente fala da transformação, vocês sabem que ela aconteceu porque vocês viveram e ajudaram nessa construção. Então, nós sabemos, eu me sinto feliz de estar aqui, porque eu sei quando a gente fala, nós estamos ajudando a transformar o Brasil, estamos ajudando a transformar o Nordeste, nós estamos na frente de
dos que ajudaram, dos agentes que ajudaram nesse processo de construção junto com a gente. Então é uma alegria muito grande. Esse encontro é um encontro muito importante e estratégico. Ele acontece num momento onde se questiona muito, se questiona inclusive o caminho que nós conseguimos apresentar em oposição ao que sempre aconteceu no Nordeste. Era natural, se dizia, a seca era natural, a fome era natural, a pobreza era natural. Não, isso faz parte, foi Deus que quis assim, isso faz parte, sempre foi assim. Nós conseguimos mostrar que sempre foi assim, porque os homens, a política não permitia que fosse diferente. Nós conseguimos transformar, e ao fazer isso, nós conseguimos provar que pode ser diferente, que outro mundo é possível, que outro semiárido é possível. Nós conseguimos, né, Maria Emília? Esse mês é um mês onde se comemora 70 anos da Geografia da Fome, que foi um livro que Josué de Castro publicou, dizendo exatamente o que a gente diz, que não era natural a pobreza, que não era natural a fome, que a fome era resultado da não política, da não tomada de decisão de onde gastar os dinheiros, de onde investir, de onde construir políticas públicas, de onde fazer e realizar e de como fazer isso. Nós conseguimos em 13 anos se opor a 500 anos de história que dizia natural, essa é a paisagem e é a isso que esse povo está dedicado. E nós mostramos que não, é possível fazer diferente e fizemos. Então, essa transformação, que é uma transformação que a gente vê aqui, conversava com o Gogó ontem, né? Vê em cada lugar, não são só as cisternas, a mudança na paisagem do rural no Brasil e no Nordeste ela é tão evidente, é também a mudança do urbano. O urbano no Brasil também era diferente. Por quê? Porque ele pagava o preço caro da sociedade fechar os olhos para a pobreza no meio rural. Nós, ao transformar o rural, transformamos o urbano também, não só nas médias, nas grandes cidades do Nordeste, que não vivem mais a presença permanente dos retirantes da pobreza e da tragédia, como a do Sudeste, que reclamava, e agora faz de conta que não aconteceu nada, que a transformação não aconteceu. Quando você pergunta no Sudeste onde está a pobreza, eles enxergam a população de rua, que incomoda eles. A pobreza no Nordeste não incomodava eles, incomodava os nordestinos indo para lá, para o Sul Maravilha. Mas a pobreza, o indigente na rua, incomoda essa classe média. A pobreza no Brasil não era isso. A população em situação de rua no Brasil chega a 80 mil no máximo. Nós tínhamos milhões e milhões de pessoas em situação de pobreza que estava escondida aqui, mas não incomodava, né, Cristina? Estava lá, escondida no semiárido, passando fome sozinha. Essa transformação é uma transformação que ajuda o Brasil. Nós estamos fazendo, não ajuda só o semiárido, não ajuda, e não é ajuda, é direito. Esse direito ajuda o Brasil, e por isso ele tem que ser mantido. Tem gente que diz que o Brasil hoje vive um problema sério porque gastou muito no social. Mentira! O Brasil hoje vive um problema grave porque existe uma crise importante no mundo, porque a Espanha vive, a Itália vive, a Grécia vive, e o Brasil não está isolado. Não foi porque nós gastamos em cisterna, não, nós gastamos muito em cisterna. Ainda bem que nós gastamos, ainda bem que nós investimos nesse patrimônio que são as nossas cisternas, ainda bem que nós investimos no Pronaf, ainda bem que nós investimos no PA, ainda bem que nós investimos no semiárido, e hoje nós estamos colhendo as nossas sementes da paixão, hoje nós estamos colhendo os nossos frutos, hoje nós estamos colhendo a nossa produção, ajudando o Brasil a se alimentar. Então, esse gasto é um investimento. A gente tem que ter muito orgulho de ter feito isso, tem que se recusar a aceitar esse desenho de que o Brasil hoje vive um problema fiscal porque gastou muito com os pobres. Não é verdade. Se a gente parar de investir nos pobres, aí sim o Brasil vai para um buraco, certo? Porque essa população, como dizia o presidente Lula, pobre não é um problema, o pobre é a solução. É a gente que precisa de comer, é a gente que precisa de comprar, é a gente que precisa de roupa. Vamos usar esse grande Brasil para se alimentar, para produzir, para gerar riqueza, para comprar riqueza. Então,
Deixar de fazer isso vai nos levar para o buraco. O Brasil, na década de 90, já provou esse remédio, que é o quê? As privatizações, quer reduzir o gasto público, quer mandar servidor embora, como estão fazendo agora com os PDVs, fechando Caixa Econômica, fechando o Banco do Brasil. Isso já aconteceu no Brasil na década de 90. O Brasil ficou paralisado na década de 90, foi uma década perdida e a pobreza ficou congelada. Então não é verdade que esse é o remédio. Esse remédio, além de amargo, ele não cura, ele mata o paciente. Então nós temos que lutar contra ele. Esse encontro é um encontro estratégico, por quê? A manutenção da agenda da articulação do semiárido, a manutenção da agenda da ASA, ela é estratégica para o Brasil. Vocês têm a importante tarefa de continuar construindo um projeto, não só no semiárido, mas mostrando para o Brasil que o caminho não é o caminho da redução do Estado, que o caminho é continuar investindo no nosso povo, e esse é o caminho não só bom para o semiárido, mas, como eu disse, bom para o Brasil. Portanto, bom trabalho, vocês têm uma tarefa muito importante, não só para o Nordeste, mas para o Brasil todo, e nós queremos continuar mostrando para o Brasil e para o mundo que é possível, sim, construir um outro semiárido, um outro Nordeste e um outro Brasil. Bom trabalho, obrigado. Mesmo contando com as adversidades da mídia golpista e farsante que nós temos no nosso país, nós ainda podemos contar com parceiros importantes. E aí é com esse parceiro importante que a gente vem somar nesse momento. A TV Viva vai apresentar um vídeo e eu convido aqui Eduardo, que vai falar um pouco sobre ele. E o que eu vou apresentar, na realidade, é um pouco mais do que um vídeo. Ele é o primeiro de uma série de 21 programas para televisão e para a internet sobre agricultura familiar agroecológica no semiárido nordestino. É a primeira vez que na televisão brasileira, nas televisões públicas dos estados de vocês, vai passar um programa especificamente sobre o que vocês fazem. Não apenas na área da produção, da comercialização, da organização, mas também da cultura, do movimento das mulheres, da força dos jovens, quer dizer, é todo o universo da agricultura familiar agroecológica que vai estar apresentado nessa série de 21 programas.